Você já ouviu falar em transtornos conversivos e dissociativos? Pois esta é uma das possibilidades dos quadros de transtorno mental. E entre esses quadros, nós encontramos um quadro chamado quadro de transe e possessão, que muitas pessoas acreditam que seria uma aceitação da Organização Mundial de Saúde, da Academia Médica, da existência do espírito ou da obsessão espiritual, o que não corresponde com a verdade. O que na realidade acontece, é que a classificação internacional de doença diz que o transtorno de transe e possessão seria um tipo de transtorno conversivo e dissociativo em que a pessoa, os seus familiares e a sua comunidade acreditam ser por efeito de alguma questão espiritual ou uma alteração da consciência, que é o transe, ou por um processo dissociativo que nós conhecemos como obsessão dentro do campo espiritual. Mas os transtornos conversivos e dissociativos é uma importante classe dos transtornos mentais e que são muito frequentes e aparecem nas urgências médicas, às vezes não psiquiátricas, e que necessitam de uma observação cuidadosa e de um conhecimento maior, porque mesmo profissionais médicos, quando não vinculados à saúde mental, interpretam esses quadros usando expressões infelizes como petit, petizento, que é uma farsa, uma chamada de atenção, e muito embora possa ser uma necessidade de ser escutado, é um quadro psiquiátrico que necessita cuidado, muitas vezes pode precisar de medicação e certamente vai precisar de um acompanhamento psicológico. A dissociação é uma quebra da unidade psíquica, parcial ou total, onde nós vamos encontrar uma desintegração ou uma desestruturação de importantes funções dessa unidade psíquica, tais como a memória, a consciência, a identidade do eu, a identidade dos outros, alterações da sensação e do controle do movimento corporal. Então, nós vamos ver esse quadro acontecendo nas chamadas amnésias dissociativas, em que o indivíduo tem um apagamento de uma parte da sua memória, e esse apagamento ele pode ser para o resto da vida, como ele pode ser temporário, de um momento da vida dele que ele não se lembra do que aconteceu, do que foi vivenciado, e muitas vezes esse momento é um momento de grande estresse,
de grande dificuldade ou relembra grandes traumas dessa pessoa que ela não consegue lidar com essa questão. Outra questão que é a conversão, né? A conversão, ela se caracteriza pela transformação de um conflito psíquico em sintomas somáticos, geralmente associados a paralisias e anestesias. Então, o indivíduo transforma uma dor psicológica intensa em um sintoma, onde ele pode ficar paralisado, perder a sensibilidade das coisas, ficar atônito, né? Sem nenhum movimento, sem nenhuma aparente incapacidade de responder tudo que se busca. Às vezes você pode tocá-lo, às vezes inclusive enfiar uma agulha, ele não sente dor, ele não sente nenhuma situação, né? E nós temos conversões não só nesse nível, mas nós temos conversões em outras áreas, que são as doenças psicossomáticas, aonde as nossas emoções adoecidas, a ansiedade, o medo, a raiva, a nossa tristeza, quando elas são barradas, elas não circulam adequadamente na nossa vida, elas podem levar ao adoecimento físico. Mas o que nós estamos falando aqui são dos quadros conversivos, onde a pessoa pode aparentar um quadro, por exemplo, de epilepsia, né? Em que ele tem um movimento todo no sentido de um comprometimento motor, e nesse caso com uma dissociação, né? Então ele não tem controle do que acontece com ele, mas ele pode ficar paralisado, ficar sem enxergar, né? Ele pode ficar sem sentir cheiros, sem sentir determinados gostos, né? Porque ele está transferindo do seu aparelho psíquico para o corpo físico. Esses quadros precisam ser tratados por profissionais especializados. E como no caso, né, dos quadros de transe e possessão, buscar um profissional que atue também em espiritualidade vai facilitar, né, o atendimento, a orientação, né, mesmo que esse profissional não tenha uma religião. Ele vai saber entender as crenças, respeitá-las e usá-las, inclusive, para a melhoria dessa criatura. Até mais.